Salve, meu querido, minha querida, meu grande aluno, minha grande aluna de 7º ano. Hoje uma aula muito importante. Nós vamos fazer uma retomada com alguns exemplos, alguns exercícios, tanto de triângulos como de quadriláteros. Então preste bem atenção, porque vai ser o momento em que você vai poder revisar, recordar e aprender, caso você não tenha lembrado ou você não conseguiu entender alguma coisa, tudo que nós vimos até agora de geometria nesse nosso segundo bimestre, nesse nosso aí 7º ano, tá bom? Vamos lá, vem cá comigo e acompanha aí o raciocínio. Primeiro tinha uma coisa interessante, que era a classificação dos triângulos, né? Então veja uma coisa, quando eu fazia uma classificação de triângulo, quando nós começamos a classificar o triângulo, primeiro tem que lembrar que o triângulo é um polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, né? Aqui tinha uma informação importante que eu tinha que ficar ligado. Primeiro, quando eu tinha um triângulo aonde os 3 lados eram iguais, ou seja, o lado 1 igual ao lado 2 igual ao lado 3, eu chamava de triângulo equilátero, né? Então era um triângulo equilátero. Só que tinha um detalhe também importante. A gente depois, por isso que é bom essa revisão, nesse momento que a gente está fazendo uma revisão em forma de exercícios, depois a gente juntou mais uma informação importante. Qual era a informação importante? Que ao mesmo tempo que esse triângulo tinha os 3 lados iguais, ele também tinha os 3 ângulos iguais. Então nós sabíamos que este ângulo aqui era igual a esse e era igual a esse. Aí, se eu chamar esse ângulo de x, eu tenho x, x e x. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela dá 180 graus. Veja como agora a gente está, nesse momento, juntando todas as informações que nós somos trabalhando aula a aula, né? Se a soma dos ângulos internos dá 180, o que acontece aqui? X mais x é 180. Ou seja, 3x é igual a 180, aí nós concluímos que o x equivale a 180 por 3, e isso dava 60 graus. Então, o triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais e ele tem também os 3 ângulos iguais. E aí, naturalmente, nós descobrimos que esses ângulos valem 60 graus, né? Então, aí nós juntamos duas informações. Então, não esqueça, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos iguais e cada ângulo vale 60 graus. Então, interessante que a gente está revisando, a gente está retomando tudo que nós vimos até então. Outra informação importante, né? Quando eu tinha lá um triângulo aonde 2 lados eram iguais. Então, por exemplo, o lado 1 é igual ao lado 2, mas eles são diferentes do lado 3. Aí esse triângulo tinha um nome, era chamado triângulo isósceles. Então eu tinha lá triângulo isósceles. Esse triângulo isósceles nós também chegamos a uma conclusão. Se o lado 1 é igual ao lado 2, o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, ele tinha 2 lados iguais e 2 ângulos iguais também. Agora, lógico, eu não tenho como determinar o valor desses ângulos sem conhecer a medida dos lados, né? Então, na verdade, o que eu sei é que ele vai ter 2 lados iguais e também 2 ângulos iguais. E isso é uma característica importante do triângulo isósceles, né? Aí nós tínhamos um terceiro triângulo que tinha todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes, que era um triângulo qualquer aqui.
aonde eu tenho todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes. Então aqui eu tenho o lado 1, o lado 2, o lado 3. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Nesse caso ele tem os 3 lados diferentes e os 3 ângulos diferentes. Então o lado 1 diferente do lado 2, diferente do lado 3. E os 3 ângulos também diferentes. Ângulo A, diferente do ângulo B, diferente do ângulo C. Como é que eu chamava esse triângulo? Escaleno. Esse daqui era o triângulo escaleno. Beleza, meu querido? Então aqui nós tivemos uma revisão importante, né, aonde eu consegui juntar todas as informações que nós fomos trabalhando ao longo aí do estudo do triângulo, na classificação desse triângulo. Mas nós tínhamos outra classificação também importante. Vamos lá, vamos recordar? Então, presta atenção aqui. Olha que momento bom para você aí, hein? Uma revisão geral do que nós vimos até agora. Agora olha aqui, ó. Nós tínhamos lá, por exemplo, um triângulo assim. Aonde aqui eu tinha um ângulo de 80, vamos supor, aqui um ângulo de 30 e aqui um ângulo X. E aí, como é que eu fazia para determinar esse valor de X? Eu lembrava que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Então, eu fazia assim, x mais 80 mais 30 igual a 180. Né? Então, sempre lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo obrigatoriamente vale 180. Aí, x mais 110 é igual a 180. Para eu poder isolar o x, vai ficar 180 menos 110. Então, eu vou ter lá 70 graus. Né? Então, esse valor de x aqui equivale a 70 graus. Agora, veja uma coisa. A gente divide os ângulos em duas categorias. Os ângulos menores que 90 são ângulos o quê? Agudos. Os ângulos maiores que 90 são ângulos obtusos. Então, esse triângulo aqui, além de ser um triângulo escaleno, porque ele tem os 3 ângulos diferentes e vai ter os 3 lados diferentes, ele é um triângulo o quê? Acutângulo. Lembra disso? Acutângulo. Então, é um triângulo acutângulo. Por que ele é um triângulo acutângulo? Porque os 3 ângulos são menores que 90 graus. Beleza? Aí temos aqui essa situação. Eu tenho aqui um ângulo de 120, eu tenho aqui um ângulo de 20 e eu quero saber o valor desse ângulo x. Né? Exatamente a mesma coisa. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então aqui eu vou fazer x mais 20 mais 120 igual a 180. E aí vai ficar assim, x mais 140 é igual a 180. X é 180 menos 140. Ou seja, na verdade, o x vai dar 40 graus. Né? Então, o valor desse x aqui é 40 graus. Mas tem um detalhe, esse triângulo tem um ângulo maior que 90. Se ele tem um ângulo maior que 90, é um ângulo obtuso. Então, como é que eu chamo esse triângulo? É um triângulo obtusângulo. Obtusângulo, ok? Então, nós fizemos aí 2 situações, 2 exercícios,
importantes, aonde nós usamos todo o nosso conhecimento de ângulo e de lado para classificar o triângulo. Inclusive, lembrando também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tem mais uma coisinha que nós vamos fazer aqui. Presta bem atenção. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Olha que legal a revisão que a gente está fazendo, né? É uma aula que você, assim, quando tiver prova ou quando for estudar, né, tiver alguma dúvida, vale a pena você pegar essa aula e assistir quantas vezes for necessário, porque nessa aula você está retomando e revisando com exemplos e exercícios tudo que nós vimos de triângulo, aí de quadrilátero também. A gente vai começar a falar de quadrilátero daqui a pouco, né? Então veja uma outra coisa importante. Eu tenho aqui um triângulo ABC, né? Ou seja, as medidas dos lados aqui. O lado A vale 6, o lado B vale 8 e o lado C vale 10. Na verdade, eu tenho 3 segmentos, né? O A, o B e o C, e a minha pergunta é se isso daqui pode ser um triângulo, né? Aí agora eu tenho aqui o A valendo 2, o B valendo 5 e o C valendo 10. E a minha pergunta é também se eu consigo, com esses 3 segmentos, formar um triângulo. Lembra como nós fizemos lá no início, na nossa primeira aula de triângulo do bimestre? Eu disse para você que existia uma condição de existência do triângulo. Qual era a condição de existência do triângulo? A soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o outro. Então, se eu somar o A mais B, tem que ser maior que o C. Se eu somar o A mais C, tem que ser maior que o B. Se eu somar o B mais C, tem que ser maior que o A. Então vamos ver se verifica. A mais B dá 14. É maior que 10? É. A mais C dá 16. É maior que 8? É. B mais C dá 18. É maior que 6? É. Então realmente, esses 3 segmentos aqui vão determinar um triângulo, né? E os de baixo? Vamos ver. A mais B dá 7. 7 é maior que 6? Aliás, 7 é maior que 10? Não é. Então, eu não vou ter um triângulo aqui. Lembra disso? Muito importante também, a gente chama da desigualdade do triângulo, né? Porque a soma de 2 lados não vai ser igual nem menor, tem que ser maior que o outro lado. Beleza? Mais uma coisinha para você lembrar aqui. Nós tínhamos lá a seguinte situação. Eu tinha aqui um triângulo. Aí esse triângulo aqui, ele tinha os seguintes ângulos. Aqui 120, aqui 30, e a minha dúvida, eu vou prolongar aqui, era o valor deste ângulo aqui, né, do ângulo externo. A gente ficou por um tempo fazendo esse exercício e percebendo que existia uma relação importante ali. Qual era essa relação importante? O que eu tinha de relação ali que poderia me ajudar, né? Porque, na verdade, se eu descobrir este alfa aqui, como é que eu faria para descobrir aquele alfa? Eu faria a soma dos ângulos internos, é quanto? 180. Então, eu fazia assim, faria alfa mais 120 mais 30 igual a 180. Então, alfa mais 150 é igual a 180. Alfa seria 180 menos 150. O alfa daria 30. Então, a gente sabia que este ângulo era 30.
E nós sabemos que este ângulo beta de fora ali, ele é suplementar de alfa. Significa que ele mais alfa tem que dar 180. Então, quanto que mais 30 dá 180? 150. Só que tem um detalhe. Nós vimos que não precisava fazer isso. Este ângulo externo aqui, o beta, na verdade, ele é a soma desses dois ângulos aqui. Então, se eu chamar aqui de A e de B, o beta é o A mais B. Essa foi uma propriedade importante que nós fomos ao longo das aulas percebendo a existência dela. E a gente foi deixando, eu fui deixando, até o momento que nós provamos isso através de um exercício, através lá de valores numéricos. Então, uma propriedade que também, por exemplo, este ângulo aqui, ó, se eu prolongar este ângulo aqui, é a soma desses dois. Se eu prolongar aqui, este ângulo aqui é a soma desses dois, né? Então, por exemplo, este ângulo aqui, 30 mais 30, vai ser 60, e este ângulo aqui é 30 mais 20, vai ser 150, né? Então, é uma propriedade importante que muitas vezes eu consigo resolver um exercício de uma forma mais rápida aí na resolução, né? Então, aí nós demos uma boa revisada no triângulo. O que faltou? A área do triângulo. A área do triângulo, nós vimos aí em aulas anteriores, usamos ali também, é base vezes altura sobre 2, ok? Do trapézio, eu vou retomar com você a parte inicial, né? Porque a parte final nós vimos agora há pouco, que foi o cálculo de área, né? Todo esse processo você está mais inteirado. Então, o que eu tenho que lembrar do trapézio? Não, do quadrilátero, né? Trapézio é um tipo de quadrilátero. Veja, eu tenho que lembrar uma coisa. Quando eu tenho um quadrilátero, eu posso ter, na verdade, um quadrado, eu posso ter, na verdade, um retângulo, um losango, um paralelogramo ou um trapézio. Então, quadrado, losango, paralelogramo, retângulo ou trapézio. Então, eu tenho 5 exemplos que eu tenho que cuidar, né? Aí eu vou trabalhar com a situação para ver se você lembra. Se eu chegar aqui para você dizer o seguinte, eu tenho um quadrilátero de 4 lados iguais. Quem é? Se você pensou no quadrado, tome cuidado. Não é o quadrado não, ou pode não ser o quadrado. Porque eu não sei os ângulos. Então, se eu disser assim para você, eu tenho um quadrado, aliás, eu tenho um quadrilátero de 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Aí você diz para mim, Paulo, é um quadrado, né? Por quê? Se eu só disser para você que eu tenho um quadrilátero de 4 lados iguais, pode ser um quadrado e pode ser um losango. Qual é a diferença do quadrado para o losango? A diferença está nos ângulos. O quadrado, ele tinha, na verdade, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O losango não. O losango ele tem 4 lados iguais e os ângulos são iguais 2 a 2, né? Então, cuidado com essa diferença. Outra coisa também que eu posso me confundir. Se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero que os lados são iguais 2 a 2. Pensou no retângulo? Cuidado. Pode ser o paralelogramo também, né? Então, o que eu tenho que pensar? Se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero com os lados iguais 2 a 2 e os 4 ângulos iguais. Aí é o retângulo. Inclusive, os ângulos valem quanto? 90 graus, né? Agora, se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero com os lados iguais 2 a 2 e os ângulos também iguais 2 a 2, aí eu tenho um paralelogramo, né? Então, muito cuidado com essa classificação. Outra coisa importante, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360 graus. Então, esse é um cuidado que eu também tenho que ter na hora de resolver esses problemas. Por último, vamos lembrar dos trapézios, né?
O trapézio que eu tenho ali um ângulo de 90 graus, eu chamo trapézio retângulo. Um trapézio que eu tenho dois lados iguais, eu chamo de um trapézio isósceles. E um trapézio que eu tenho todos os quatro lados diferentes é um trapézio escaleno, né? Beleza, meu querido? Então dê uma olhada também nas áreas, nós vimos agora recentemente, e com essa aula nós demos uma retomada em tudo que a gente viu até agora de triângulo e de quadrilátero. Espero que essa aula sirva muito para que você possa retomar o conteúdo ou perceber que algum detalhezinho que ficou aí para trás você acabou esquecendo e agora é importante relembrar, tá bom? Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.